Na sua frente, você vê um prato de alaminuta. Arroz, batatas fritas, um pedaço de carne frita em frigideira ou na chapa e alguns pedaços de tomate picados, além de 2 folhas de alface. Com um pouco de sorte, uma cumbuquinha de feijão preto e um suco de laranja vai acompanhar a sua refeição. É um excelente prato, certo? Mas para além disso, você acharia fácil de encontrar esse prato na Argentina, na Austrália ou na Rússia? Provavelmente não, né? Porque esse é um prato comum no Brasil, o país onde vivemos. E se eu lhe disser que os ingredientes que compõem o alaminuta são todos, sem exceção, estrangeiros? A fruta, o legume, os cereais e o animal que compõem o alaminuta vêm de diferentes regiões do mundo. Mas o que é característico desse prato tão comum no Brasil é a reunião dos ingredientes, é o modo de preparo, é a apresentação do prato. É isso que caracteriza o alaminuta. No mais, o que temos é o arroz, que é originário da China, as batatas fritas, que são originárias da Europa, ainda que a batata tenha sua origem nos Andes e na Amazônia ou na América do Sul. Nós temos o gado, que é da Ásia Meridional, atuais Índia e Paquistão, Afeganistão. Temos o tomate, que vem da América Central, o alface, do Mediterrâneo, e o feijão preto, que é originário da Mesoamérica e dos Andes. Então, o prato de alaminuta coloca à frente um aspecto revelador do potencial da alimentação, que é colocar as culturas humanas em contato. Eu arriscaria mesmo dizer que a alimentação é o motor cultural por excelência das trocas humanas. Os seres humanos alimentam-se de muitas maneiras criativas. O que eles buscam, como qualquer outro organismo vivo, é equacionar um problema fundamental, que chama-se o equilíbrio termodinâmico. Equilíbrio termodinâmico? Estamos em uma aula de química? Não, não estamos em uma aula de química. Pela expressão equilíbrio termodinâmico, o que eu quero dizer é: todos os seres vivos precisam equacionar as suas trocas energéticas entre si e o meio em que vivem. Ou, para simplificar um pouquinho, como seres vivos, nós precisamos de energia para viver e estamos em constantes trocas de energia com o meio no qual nós estamos inseridos. A alimentação responde, antes de tudo, a essas trocas, a essa necessidade de equilibração. Mas cada espécie de ser vivo que conhecemos tem suas próprias estratégias de alimentação, ou de equilibração termodinâmica. No caso dos seres humanos, nós desenvolvemos a capacidade de cozinhar os alimentos, transformando as suas propriedades energéticas e desenvolvendo maiores amplitudes de escolhas alimentares. Desenvolvemos também uma estratégia de seleção cultural das espécies selvagens, sejam elas frutas, legumes, cereais ou animais. A seleção natural dessas espécies ocorreria a partir de dispersão acidental. Por exemplo, quando um passarinho ou mesmo seres humanos carregam frutos ou sementes em suas viagens e por acaso acabam deixando cair essas sementes aqui e ali que se adaptam ou não a novos ambientes. A seleção natural também responde a conflitos de integração, ou seja, quando se come um alimento que pode funcionar como veneno para um determinado pássaro, para um determinado ser humano, e esse veneno vai fazer com que ele passe mal, com que ele morra, ou que ele precisa colocar para fora isso. Mas nós, os seres humanos, nós temos a capacidade de escolher deliberadamente o que iremos dispersar e cultivar. Isso não é exclusivo dos seres humanos, mas é bastante comum no nosso caso. E assim, a gente transforma os nossos alimentos. Como? Como se dá essa escolha? O antropólogo Jerry Diamond diz que a escolha responde basicamente a 2 critérios, o tamanho e o sabor. E ambos se relacionam ao potencial energético do alimento. Quanto mais saboroso, mais energético. Sim, é por isso que gostoso engorda. É um apelo à nossa constituição filogenética. O prato de alaminuta que você come é o resultado de centenas de anos de domesticação de frutas, legumes, cereais e animais e de trocas culturais que foram estabelecidas. Mas não é apenas isso. A alimentação também diferencia e hierarquiza os grupos sociais. De um lado, porque os potenciais energéticos das cozinhas se traduzem em diferentes capacidades de ação, para guerrear, por exemplo, ou para sobreviver a uma infecção, ou para se fortalecer por viver mais tempo, ter mais saúde. Aliás, eu sinceramente acredito que nós não teríamos as tecnologias científicas dos nossos tempos se não tivéssemos jornadas científicas e de estudos regadas a café.
Mas, para além dessa dimensão energética, as diferenciações e hierarquias das culturas humanas assentam-se na alimentação em virtude das maneiras de comer e dos valores que são projetados nos alimentos. Hoje, nós temos uma oferta energética absurda. A obesidade não é tratada como problema de saúde pública por acaso. O que conta cada vez mais é como escolhemos frente a uma oferta cada vez maior e como nossas escolhas são acolhidas ou rejeitadas por nós mesmos e por nossos grupos culturais. O caso do à la minuta, que nós apresentamos no início desse vídeo, é um exemplo disso. Ele é um prato popular. Nenhum dono de multinacional em visita a uma empresa no Brasil, por exemplo, seria convidado a comer esse prato, mesmo que o bife que fosse colocado ali fosse filé mignon. Talvez se escolhesse alguns dos ingredientes que compõem a la minuta, mas eles certamente seriam apresentados de uma outra maneira. Afinal de contas, a ideia seria causar uma boa impressão. E o que é essa boa impressão, senão o desejo de mostrar a esse dirigente que nós estamos numa mesma classe social, que nós temos o prestígio suficiente para dialogar com ele, mostrar de alguma maneira que nós estamos à altura desse diretor de multinacional. No próximo vídeo, nós iremos avançar um pouco mais nessa discussão sobre distinções e hierarquias sociais. Eu espero que fique um pouco mais claro e que o exemplo que eu acabei de dar não seja considerado muito simples ou muito banal. Eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa primeira parte da nossa aula e que siga acompanhando nossas discussões no próximo vídeo. Até mais!